O trailer de Kraven, o Caçador, saiu e a internet ficou dividida. Ah, mudaram a origem do Kraven. Ah, encheram o filme de violência. Calma. Nesse vídeo eu vou te mostrar a verdadeira origem de Kraven, o Caçador. Sejam bem-vindos ao canal Desmuta. Eu sou o Xandão e seja muito bem-vindo. Você está em família. Foi nesse quadrinho que tudo começou, The Amazing Spider-Man número 15, também conhecido como Espantoso Homem-Aranha. De cara dá pra ver que Stan Lee é fora da curva. Seus quadrinhos eram muito divertidos por conta do jeito descontraído do Stan Lee de contar a história. Para quem andou em outra galáxia nos últimos anos, aí vai uma explicação. Este é o Homem-Aranha, e esta é a mais espetacular aventura que já apresentamos, desde a última. Heróis, vilões, ação, e é contada no exuberante estilo Marvel. Com certeza essa é a melhor forma de apresentar um quadrinho. E lá embaixo na descrição temos os nomes dos autores. Isso é normal em qualquer quadrinho, mas não no quadrinho do Homem-Aranha. Podemos ver o nome do incrível Stan Lee, mas com um ótimo senso de humor, é claro que ele fez uma referência. Escrito por Stan Lee, porque não podíamos pagar Mickey Spigliani. Mickey Spigliani. Frank Morrison Spigliani foi conhecido como Mickey Spigliani. Foi um romancista policial americano, cujas histórias geralmente apresentam seu personagem detetive, Mike Hammer. Mais de 225 milhões de cópias em seus livros foram vendidas internacionalmente. É claro que ele ia fazer referência de um grande autor lá da época dele. Logo ao lado temos o incrível Steve Ditko, que deu cara ao nosso Aranha com seus desenhos incríveis. Pra mim esse é um dos melhores traços do Homem-Aranha, de longe. Because Picasso was out of town. Porque o Picasso estava fora da cidade. E ao lado podemos ver também, escrito por Art Simek, porque o nome dele cabe nesse espaço. Arthur Simek foi um calígrafo americano, bem conhecido como Art, o letrista da Marvel Comics. Ele trabalhou durante a era de prata dos quadrinhos, ajudando a escrever, a fazer logotipos, tudo durante a década de 60. O cara se tornou uma lenda dos quadrinhos. Agora vamos direto pra história? Basicamente a história começa com o Cabeça de Teia surpreendendo alguns criminosos que estavam se organizando para roubar um banco. Ferrou, é o Homem-Aranha, pelo jeito viu toda a conversa. Pessoal, caso não saibam, é contra a lei formar quadrilha de assalto a banco. A princípio eram 4 caras, mas o Homem-Aranha fica meio confuso só encontrando 3. Mal sabia ele que um deles era o Camaleão, um vilão recente do Teioso, que ficou com muita raiva ao ver que foi surpreendido pelo Aranha novamente. Depois disso, o Camaleão ficou preocupado. Em sua primeira luta com o Aranha, ele tinha tomado um sacode do Teioso. Então a grande preocupação dele é do Homem-Aranha continuar essa evolução, ficando mais forte, até um ponto de que ele não conseguia mais deter ele. Então ele toma a decisão de procurar o maior caçador do mundo, Kraven. Devo me livrar do Aranha. Mas como? Já sei quem ia adorar acabar com ele. Kraven, o maior caçador do mundo. Kraven faz questão de vir o mais rápido possível da África. E lá estava o Clarim Diário para recebê-lo. Inclusive Peter, que estava lá para fotografar. Ao descer do navio, Kraven é muito bem recebido pela galera. Mas tem um comentáriozinho que nos dias de hoje com certeza seria motivo de cancelamento. Lá está! Ai, que lindo! Que homem forte. Sei não, hein? Pra mim isso é a roupa de bicha. Então, inesperadamente, alguns animais acabam se soltando de suas jaulas. E todo mundo fica maluco. De cara, o Peter corre pra colocar sua roupa de aranha pra salvar todo mundo. Mas o Kraven tira tudo de letra. E levanta uns gorilas pesados na força bruta. O Homem-Aranha ficou extremamente surpreso vendo tudo isso. E foi trocar de roupa novamente, já que tava tudo sob controle, né? Logo depois de tudo se resolver, o Kraven foi alertado pelo Jameson do Clarim Diário. Ele falou que era contra as regras, né, contra as leis, caçar um ser humano como se fosse um animal. Mas tu acha que o Kraven ligou pra isso? Ele tá obcecado pra caçar o Homem-Aranha. Então mais tarde naquele dia, o Kraven se reúne com o Camaleão, né, e eles conversam sobre o Homem-Aranha. O Camaleão, ele deixa bem claro que o Homem-Aranha não é um animal qualquer, não é um simples animal que nem ele caça lá na savana. Mas o Kraven não liga. Eu não sou um simples caçador. Tenho força e agilidade super desenvolvidas por uma poção secreta que roubei de um curandeiro africano. Então é aqui que temos a origem de Kraven. Kraven era um grande caçador russo que veio de uma família rica. Ele amava caçar e com o tempo ele passou a criar seus próprios métodos de caça. Durante suas incursões, suas aventuras, ele roubou uma poção de um curandeiro. Poção essa que deu superpoderes para ele. Acho que não pode falar muito superpoderes, vamos dizer que aumentou suas habilidades, aumentou força, aumentou cura, aumentou agilidade. Tanto que ele passou a dominar grandes feras usando só suas mãos. Posteriormente, mais
mais tarde, em histórias mais recentes, foi introduzida uma nova versão da origem da poção. Nessa versão foi a Calypso quem deu a poção pra ele. Calypso é uma sacerdotisa voodoo, é uma mulher braba. E ela deu essa poção pra ele, tipo assim: ah, eu vou te dar essa poção e você vai se tornar digno do meu amor porque você é mais forte. Então isso explica muito o ódio dos fãs com esse trailer novo do Kraven, porque a origem dele foi totalmente mudada. Não é mais uma poção de um mago ou de uma curandeira que deu os poderes pra ele. Agora é totalmente diferente, ele não é aquele casca grossa que domina os animais com as mãos, sabe? Não, Kraven basicamente é o filho de um papai que tem medo e uma gotinha do sangue do leão caiu nele e ele ganhou superpoderes. É isso. E o pior de tudo é que ele não é mais o caçador que conhecemos, agora ele caça seres humanos, agora ele busca uma vingança contra o pai dele. É tipo uma mistura de John Wick com Ace Ventura, não faz sentido. Mas vamos voltar para a história do Aranha? O Homem-Aranha está balançando pela cidade, então ele escuta alguns tiros. Então ele decide ir até lá para resolver tudo no melhor estilo Aranha. Mal sabia ele que todos aqueles caras foram pagos por Kraven, que estava vigiando tudo à distância. Ele não ia simplesmente caçar o Aranha, ele precisava estudar sua caça e criar uma estratégia para detê-lo. Isso serviu para mostrar a inteligência e a paciência de Kraven. Ele não ia simplesmente sair atacando, ele ia criar uma estratégia, estudar o inimigo para montar a melhor estratégia para chegar e detê-lo. Mas ele foi surpreendido pelo Aranha, que apareceu logo atrás dele no quadrinho seguinte. E ali começou a maior sessão de pancadaria. O Aranha está levando a pior, seu ombro foi pro ralo com o soco que o Kraven deu. Esse soco ia na cara, mas no reflexo o Homem-Aranha foi e colocou o ombro dele na frente. Sendo que esse não era um soco normal, era o soco paralisante que o Kraven dava para caçar grandes animais. Vendo a força do teioso, Kraven decide injetar uma poção no Aranha, deixando ele bem abalado. Vendo que tudo tinha dado errado, Kraven sai dali comemorando. Ele tinha encontrado um oponente digno e não via a hora de enfrentar ele de novo. Você disse que ele é mais perigoso do que pensava. Por que está rindo? Porque o Homem-Aranha é o inimigo que sempre sonhei. Meu maior desafio será meu mais doce triunfo. Eu não lembro mais as vozes que eu tava fazendo não, eu vou improvisar. Como alguns sabem, o Homem-Aranha tem uma cura acelerada. Ele só precisa tirar uma boa noite de sono que ele regenera tudo. Depois de dormir muito bem, ele conseguiu curar o ombro dele, mas a poção ainda tinha alguns efeitos colaterais. Ele começou a ter umas tremedeiras, aqueles famosos espasmos. Isso foi suficiente para ele passar vergonha na escola, durante a aula de ciências. E também prejudicou para ele balançar pela cidade com as suas teias. Mais tarde, o Homem-Aranha ele consegue um rastreador, e ele decide plantar ele no Kraven. Kraven que estava preparado para o Homem-Aranha ir atrás dele. E quando anoiteceu, o Homem-Aranha foi atrás do Kraven. E encontrou ele bem calmo, dando um passeio na praça. Tudo aquilo soava como uma armadilha. E é claro que era. O Homem-Aranha estava seguindo o Camaleão disfarçado. O verdadeiro Kraven estava atrás dele, esperando a melhor hora para atacar. E foi assim que aconteceu. O Kraven foi e lançou uma rede de aço em cima do Homem-Aranha. Mas como cabeça de teia nasceu de bigode, ele se livra das redes sem problemas. Nota: caso você não tenha cronometrado, essa sensacional escapada aracnídea durou apenas 3 segundos. Esse é o Aranha. Resumindo essa treta, o Kraven tenta de tudo para acabar com o Aranha. Ele consegue até colocar nele umas algemas magnéticas que deixam o Homem-Aranha bem lascado. Mas o Spider sempre consegue arrumar uma estratégia para vencer. E acabou virando o jogo, caçando o Kraven e entregando ele e o Camaleão para as autoridades. Tanto o Camaleão quanto o Kraven foram julgados e deportados. E ficou a promessa de que eles iam voltar num futuro mais próximo para se vingar do Homem-Aranha. Os quadrinhos clássicos de Stan Lee eram rápidos e objetivos. Esse, por exemplo, tinha apenas 23 páginas, era bem rápido, mas era o suficiente para nos divertir e mostrar a essência de Kraven. Kraven é um vilão casca grossa, um cara cheio de experiências em batalha, que não leva desaforo para casa. Ele não recebe ordens de ninguém, até deu uns foras no Jameson lá no jornal, no Clarim Diário. Ele usa táticas clássicas de caça, mas também usa armas tecnológicas para caçar suas presas, sem falar no seu estilo de luta baseado em animais, enriquecendo ainda mais a sua forma de lutar. Esse trailer do live action do Kraven só serviu para mostrar que os produtores não sabem a essência do Kraven, trazendo um trailer repleto de violência. Cara, foi tanta violência que eu até fiquei incomodado, porque o Kraven nos quadrinhos dominava os animais, ele pegava um rinoceronte e levantava com uma facilidade, mas aquilo ali não soava como maus tratos a animais. Ele não mutilava, não tinha, pelo menos nos quadrinhos clássicos, não tinha cena dele mutilando animais ou mutilando pessoas. Então pegar um vilão clássico desse e encher o filme de violência, cara, pra mim não faz sentido. Não precisa disso. Kraven é muito mais que isso. Ele passa medo por outros motivos. E com toda sinceridade, eu não vou ao cinema assistir esse
Kraven. E sendo mais sincero ainda, eu não vou assistir nem quando sair no serviço de streaming, porque eu li esses quadrinhos quando era criança, e eu sempre tinha o sonho de ver o Kraven nas telonas. E depois de ver esse trailer, cara, o sentimento que eu tive foi de tristeza, foi de nossa. Mas não tem pra onde fugir. O jeito é esperar pra ver se lá na frente alguém vai trazer uma boa adaptação do Kraven que vai nos agradar, né? Bom, agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo experimental, então se você quer ver mais vídeos assim, comentando alguns arcos, falando de alguns personagens, lendo algumas partes dos quadrinhos, é só você falar o que você achou que eu trago mais pra você. Então eu espero você no próximo vídeo, um beijo e até mais!